Papel e caneta na mão que a aula vai começar, bebê! Próxima questão, menino. Questão 23. Em seus trabalhos de campo, os botânicos necessitam demarcar áreas de mata onde farão observações. Essas áreas são denominadas parcelas e geralmente usa-se corda para demarcá-las. Nesse contexto, se uma parcela retangular for demarcada com 60 metros de corda, sua área será no máximo de... Nesse contexto, se uma parcela retangular for demarcada com 60 metros de corda, sua área no máximo será de... Gente, ele está dizendo que essa parcela tem 60 metros de perímetro. Está dizendo que o perímetro, que é o símbolo 2P, 60 metros. Beleza? Você usa a corda. Algumas pessoas já disseram, professor, eu sempre pego uma questão dessa, divido no meio, fica 30 e eu vejo que dá a questão da área máxima. Beleza, vamos já, você já entendeu o que eu estou falando. Ou então você faz o seguinte bizu. Você vai fazer com que... Como ele está falando em área máxima, pessoal? Como é a área disso aqui? É esse, base vezes altura. Base vezes altura. Ok? Então, a área dessa parcela é base vezes altura. A base eu não sei, a altura eu também não sei. Eu só sei que eu tenho 60 metros de perímetro, que é somar os lados. Se eu posso dizer que é 15, 15, 15, 15? Não, não pode, porque isso aqui é um retângulo. Se fosse um quadrado, os 4 lados seriam iguais, então você ia ter 15, 15, 15, 15. Show de bola. Professor, mas dá certo se eu dividir? Calma. Seguinte, você vai usar o seguinte artifício. Você vai fazer com que a sua lógica aqui dê um perímetro de 60. Certo? Então eu vou chamar isso aqui de x, então isso aqui também é x. Qual é o bizu? Você divide isso aqui no meio e diminui x. 30 menos x. Então aqui também é 30 menos x. Vamos ver se está certa a lógica. O perímetro tem que dar quanto? 60. X mais x, 2x. Eu vou somar os lados, ó. X mais x, 2x. Esse menos x com esse menos x, quando eu somar, dá menos 2x, que cancela com esses aqui. Fica só 30 mais 30, 60. Pronto. Como eu quero a área dessa parcela vai ser base, que é 30 menos x, vezes a altura, que é x. Professor, e como é que eu vou fazer a área máxima? Espera aí, isso aqui vai dar uma coisa do segundo grau. A área em função da medida do lado. Então, você organiza, ó, esse vezes esse e esse vezes esse. Vamos multiplicar primeiro o x com o x, para ficar primeiro aqui. Menos com mais, menos. Então, fica x ao quadrado. Mais com mais dá mais, 30 vezes x, 30x. Como ele falou em área máxima... Olha uma funçãozinha do segundo grau, onde a área depende do lado. Então, se eu quero a área máxima, presta atenção, função não é uma coisa dependendo da outra. A área depende do lado, mas ele quer a área máxima. Se ele quer a área máxima, é como se fosse o y. Então, ele vai atrás do y do vértice. Lembra? Que é menos delta sobre 4a. Vou fazer o seguinte, menos, quem é o delta? Aí abre o parênteses, que é um bocado de coisa, b ao quadrado, que vai ser 30 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é quanto? 0, sobre 4 vezes o a, que é menos 1. Ora, menino, como o y do vértice é justamente a área, eu vou ter... Isso aqui vai dar 0, porque se eu tiver 1 milhão de números multiplicados entre si e um for 0, essa conta dá 0. Então fica 30 ao quadrado 900, então fica menos 900.
dividido por mais com menos dá menos, 4 vezes 1, 4. Então vai ser menos com menos, mais 900 dividido para 4. Vamos fazer a continha aqui. Vai dar 900 dividido para 4, vai dar 225. Essa é a minha área máxima, Então, a dica é essa. Ele deu o perímetro, você divide por 2 e vai fazer, se chamou esse de x, é que vai ser 30 menos x. E esse também. Se eu chamar esse de x aqui, que ia ser 30 menos x. Certo? Como ele quer a área é base vezes a altura. Eu observei que ia sair numa função do segundo grau, onde a área depende do lado x. Uma função, uma coisa depende da outra. Se eu quero a área máxima, quem é a letra que substitui a área aí? Esse cara bem aqui, que é onde o y estaria. Então, é o y do vértice, menos delta sobre 4a, porque ele está falando em máximo. Então, eu vou atrás do x do vértice ou do y do vértice. Aqui seria o y do vértice. Então, será opção da questão 23, opção D de Deus. Certo? Próxima questão, menino. Questão 43, a saideira de função de segundo grau. Ó, for resolvendo as questões, manda no privado. Professor, não estou entendendo não. Aí eu vou tentar fazer uma live, tá bom? Para bater o Gustavo Lima e a Marília Mendonça. Vamos embora. E manda o povo se inscrever, tá certo? O lucro, 43. O lucro de uma empresa é dado pela expressão matemática L igual a R menos C, onde L é o lucro, C é o custo da produção e R é a receita do produto. Uma fábrica de tratores produziu N unidades e verificou que o custo de produção era dado pela função C de N igual a N ao quadrado menos 1000N e a receita representada por R de N igual a 5.000N menos 2N ao quadrado. Com base nas informações acima, a quantidade N de peças a serem produzidas para que o lucro seja máximo corresponde ao número do intervalo. Opa! Ele disse que o lucro é receita menos custo. Isso aqui, esse N, ele chamou de quantidade de peças. E ele quer saber o seguinte: quantas peças no máximo eu tenho que ter para que o lucro seja máximo? De novo, ele não quer um lucro máximo. Ele quer saber qual é a quantidade de peças para que eu tenha um lucro máximo. Então, eu vou ter a quantidade máxima de peças também. Ixi, mas eu vou usar qual? Se eu tenho que usar uma função que é lucro, que depende de peças. Por isso que ele te disse isso. Lucro é igual a R menos C. Quem é R? Quem é C? Então, você simplesmente vai fazer isso. Ó. Lucro, R menos C. Quem é o R? Tudo isso. 5.000N menos 2N ao quadrado menos, quem é o C? Aí, como isso aqui tem mais de uma coisa, coloca dentro do parênteses. N ao quadrado menos... É 100 ou é 1000? É 1000, desculpa, viu? É 1000. 1000N. Vou organizar para deixar uma função L de lucro, dependendo de N apenas. Então, o lucro vai ser 5.000N menos 2N ao quadrado, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Por que que não mudou as quantidades? Porque é menos 1 aqui, ó. Então, vamos só organizar. O lucro vai ser menos 2N ao quadrado menos N ao quadrado, repete o sinal e soma. 3N ao quadrado, então fica menos 3N ao quadrado. 5.000 mais 1000N, 6.000N. Professor, eu posso simplificar por 3? Pode, mas detalhe, para não alterar o resultado, você tinha que dividir o primeiro e o segundo membro. Isso é uma função. Quando você dividir aqui por 3, depois você vai ter que tirar esse 3 que estava dividindo e vai mandar multiplicando, vai voltar para a mesma coisa. Então, na função, você tem que ter esse cuidado. Se fosse simplesmente uma equação, né, que era letra para um lado, letra para o outro, você poderia fazer isso nos dois lados. Beleza. Cheguei na função lucro,
que depende do N, que é o número de peças. O que é que ele pediu? Um lucro máximo? Não, ele pediu assim, ó, qual é o número de peças, que eu tenho que ter para ter o lucro máximo. Então ele não quer o lucro, ele quer a quantidade de peças. E esse N, né, a quantidade de peças, e esse N não está substituindo X, então eu vou atrás do X ou do Y do vértice? X do vértice. Então eu vou atrás do X do vértice, que vai ser a quantidade de peças. Qual é o X do vértice? Menos B sobre 2A. Então vai ser menos, quem é o B? 6.000, sobre 2 vezes o A, que é menos 3. Então, X do vértice, que é a quantidade de peças, vai ser menos 6.000, dividido por mais com menos dá menos, 2 vezes 3, 6. Multiplicação e divisão, mesma regra. Menos com menos vai dar mais. 6.000 dividido para 6, 1.000 peças. Então, para eu ter um lucro máximo, eu tenho que vender um máximo de 1.000 peças, que será... Ah, mas ele está no intervalo. Item A, no intervalo de 580 e menor do que 720? Não. No B, maior do que 860? Ok. Menor do que 940? Não. Item C, maior do que 980? Sim. Menor do que 1.300? Concordo. Então é C de Marcelo. Certo? Terminamos aqui. Dúvida de função de segundo grau? Vamos ver se a gente faz uma livezinha aí para a gente tirar a dúvida, ou então vai no privado, que eu mando um videozinho ali, já respondendo ou tirar a dúvida, ok? Beijo!